esqueceram de profetizar o que vinha do coração de Deus. E Jeremias, um verdadeiro louco e apaixonado pelo Senhor, sai pelas ruas de Jerusalém profetizando, dizendo que Deus pesaria a mão sobre ela. E é isso que é um profeta, aquilo que fala não o que o povo quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ouvir. E quando eu olho nessa tarde para essa igreja, verdadeiramente eu enxergo ela lotada, irmão Silva, cheia de profetas de Deus aqui, pessoas que não vão olhar para a TV Globo e ver aqueles pastores que elas transmitem lá, dizendo as coisas erradas que ele fez. Deus vai levantar uma geração não para olhar o que está acontecendo de errado, mas Deus vai levantar gerações prontas para fazer aquilo que o Senhor tem a fazer nessa terra. Chegou o tempo de nós olhar para o nosso lado e falar: esse irmão não está segundo a vontade de Deus. Chegou o tempo de nós olhar para os obreiros que sentam no púlpito, não dessa igreja, mas de diversas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil, e falar: olha a geração de pastores que está sendo. É tempo sim de nós falar: eis-me aqui, Senhor, use-me a mim, envia-me a mim, eu quero falar aquilo que o Senhor tem a falar para a tua igreja. Quando eu olho a história de Ezequiel, eu vejo um menino que tinha tudo para dar certo. Se fôssemos olhar quem era Ezequiel, se fôssemos olhar a família de Ezequiel, descobriríamos que ele era filho de sacerdote. Seu pai era Buzi, o sacerdote, e ele tinha 5 anos quando recebia ensinamento, pois todas as crianças de 5 anos recebiam o ensinamento, o catecismo religioso daquela época. Então, além dele morar num lar abençoado, num lar de cristão, num lar de sacerdote, ele recebia os ensinamentos de seu pai. E quando eu leio a história, eu tento imaginar para mim melhor entender ele. Eu vejo o pai dele, inclusive, sentando em sua cama para a noite e começando a contar a história, assim como um pai conta para o filho quando é pequeno. E ele começa ali a explicar para Ezequiel o que é ser um sacerdote. Ele começa a explicar ali para o filho, e o filho, com os olhos brilhando, fala: pai, mas me conta um negócio que eu tenho uma curiosidade tamanha para descobrir. Qual é a sensação? Qual é o sentimento de entrar naquele lugar santo dos santos? E os olhos do pai ali começam a brilhar, pois ele começa a entender que o que ele ensinava para o seu filho estava se cumprindo. Ele olha para os olhos do menino e fala: olha, não tem palavra para descrever como que é entrar no Santo dos Santos, só quem entra ali sabe como que é. E assim cresce Ezequiel com sonhos no coração. Ele cresce com um desejo de ser um sacerdote, de ser um profeta, pois era um ensinamento que ele recebia de seus pais, e este era os seus sonhos. E além disso, ele tinha em suas veias sangue de heróis, não sangue de heróis que tinham na Grécia naquele tempo, mas eram sangue de verdadeiros heróis, homens como Moisés e como Josué. Ele carregava o sangue desses homens em sua veia, homens que eram de carne e osso como nós, feito da mesma matéria que nós, que pisaram na mesma terra que nós pisamos, mas que tinham visões fora da normalidade. Eles eram visionários, viam aquilo que olhos comuns não conseguiam ver. Eles viam coisas sobrenaturais, e tudo isso tecia o caráter daquele menino que tinha tudo para ser um sacerdote e um profeta. Mas não é isso que ele recebe. Aos 5 anos de idade, ele vê a sua cidade sendo invadida. Ele vê o templo sendo saqueado, ele vê as riquezas, os ouros e a prata sendo levados embora pelo Império Babilônico. Ele vê os seus sonhos também sendo levados embora. Em vez de receber talvez o que ele tinha para receber de seus pais, não. Ele recebe uma algema nas suas mãos e nos seus pés. O menino sonhador, os seus sonhos foram frustrados. Satanás tenta colocar na vida de Ezequiel um ponto final, mas Deus coloca somente uma vírgula e fala: espera um pouquinho aí que o seu milagre vai chegar. Quando eu olho para a história de um filho de sacerdote, ele tinha tudo para receber. Ele tinha as roupas, as indumentárias que ele ia receber de seu pai, ou uma roupa colorida trazendo no seu peito um peitoril com 12 pedras preciosas, uma mitra que colocava sobre a sua cabeça escrito santidade ao Senhor. Ele perde tudo isso. Ele perde a unção de ter as suas mãos santas e sem calo, porque uma vez por ano tinha que entrar com sangue de animais dentro do átrio, no santo dos santos, e ali sobre o propiciatório era colocado nas pontas dele o sangue do cordeiro, e inclinando ele, o sacerdote aguardaria ali a unção de Deus descer sobre
sobre este lugar. O menino perde tudo isso, os seus sonhos é roubado, os seus sonhos são frustrados, e recebe sim uma algema em seus pés, em as suas mãos. Está agora o menino no cativeiro babilônico. Não está ele no meio do seu lar abençoado, está ele sim fora de sua casa. E lá, quando ele olha ao seu lado, ele vê todos aqueles que foi levado cativo junto com ele. E nós temos esse pensamento, Emmanuel: se eu estou com a minha vida acabada, também tem pessoas que estão. Eu moro num bairro de pessoas que não são ricas, então eu posso ser pobre também. É a nossa visão. Era o que o profeta Ezequiel poderia pensar ali no seu tempo de adolescência. Não é só eu que estou aqui aprisionado, eles há um tanto de gente junto comigo, mas não era bem assim. Dentro do seu coração, ele falava: Senhor, eu não nasci para ser prisioneiro, o meu povo não nasceu para ser prisioneiro. Eu imagino o Senhor falando no coração do menino ali agora: você está, mas você não é. Você não conseguiu entender o repetir: você está, mas você não é. Você está no cativeiro agora, mas você não é um prisioneiro. Você pode estar aqui nessa noite com a sua vida acabada, mas eu falo, não acabou ainda. A sua família pode estar destruída, não podem falar que não tem mais jeito, que o seu ministério está acabado. Você pode sim estar fragilizado, mas você não é um derrotado. O Senhor te chamou nessa tarde para falar ao seu coração. É com você que Ele escolheu aqui para falar. Não diga que essa mensagem era para ser para o irmão A ou para o irmão B. É para você. O Senhor te trouxe nessa noite aqui para falar ao seu coração, e por isso adore o nome do Senhor Jesus Cristo aqui. Eu já sinto a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo nessa tarde que você que reclama que do seu lado